Oi, turminha do segundo período, tudo bem? Vamos para mais uma aula. E hoje a tia Karina vai falar sobre os números. Mas é os números que estão no nosso caderno. A mamãe pode ter observado que a tia Karina colou as folhinhas do 0 ao 4. Nossa, mas por que você colou e não fez? Gente, eu tava acostumada a colar adiantado para facilitar mais o trabalho. Só que aconteceu esse imprevisto do corona e as atividades não foram feitas. Ah, mas na apostila a gente já tá até o 30 e você ainda tá no, nem começou, né? Vamos supor. Só que as atividades da apostila, elas são mais no geral, né? Para a criança identificar, reconhecer, fazer a contagem. As atividades do caderno, que são de 0 a 10, vai mais para compreensão do número e da escrita, do traçado. Eles já sabem que um é um, que o 2 é o 2, porque são números para eles simples e fáceis. Mas a contagem, a escrita do 0 ao 10 é meio que global, né? Então a gente faz esse trabalho para compreensão do aluno, para observação e principalmente na questão da escrita e do traçado. Então esses vídeos agora dos números, eu vou fazer um por semana para vocês terem conhecimento de como é trabalhado. Mas eu deixo com vocês essa autonomia de vocês trabalharem esses números de forma esporádica. Ah, eu trabalhei o 0 e o 1 em um dia. Ah, essa semana não deu, mas semana que vem eu vou trabalhar o 2, o 3 e o 4, tá? Então, assim, tendo o objetivo e explicando desse jeito que eu vou fazer e vou fazendo durante a semana, vocês têm essa autonomia de ir trabalhando esses números com eles, tá bom? Focando sempre, assim, na questão do traçado correto, né? A função do número, tá bom? Independente do que a gente está trabalhando na apostila, a gente faz essa do caderno mais para essa fixação mesmo, tá? Do número em si. Então vamos lá, gente. Nosso primeiro trabalhinho hoje vai ser do número 0. O número 0, ou segundo período, é um número vazio. É um número que não tem valor, né? Então, nós vamos focar no número 0 traçado. Tem criança que confunde a letra O com o número 0. Sabe por quê? Porque eles parecem. Só que a letra A, até a tia Karina já tá confundindo. O número 0, ele tem um segredinho. Quando a gente vai escrever o número 0, ele é mais oval assim, ó. Ele é um pouquinho mais compridinho. Então, isso que a gente vai perceber na escrita do 0. Ó, a gente começa lá em cima, desce mais um pouquinho, faz a barriguinha e sobe. Quando a gente faz o 0 igual O, olha aqui o tanto que fica diferente. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Esse é a letra O. Olha o tanto que é diferente. Viu? Então, a gente vai fazer o 0 assim, ó, mais compridinho. Combinado? E vale lembrar que o 0, por ser um número vazio, ele não tem valor. Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó, esse copo. Esse copo. O que tem dentro desse copo? Nada. Não tem nada aqui dentro. Então, tem 0 coisas. 0 coisas, certo? Então, o 0 é um número vazio. Ele não tem valor, tá bom? Então, agora, a gente vai pegar a nossa folhinha do 0. Nós vamos colocar aqui o nome
e a data do dia que vocês vão fazer, tá bom? E aqui agora a gente vai observar, certo? Aqui a gente tem o 0. A gente tem um quadradinho que tem uma moto, a gente tem um quadradinho que tem 2 laranjas, a gente tem um quadradinho que tem 4 pirulitos e a gente tem 2 quadradinhos que tem o quê? 0 coisas, não tem nada. Isso é para mostrar que o 0 é um número vazio, que nesses quadradinhos não tem nada, tá bom? Então vocês vão fazer um X do lado no quadradinho que não tem nada, combinado? E aqui embaixo agora a gente vai treinar o número 0. Aqui a gente vai passar o lápis em cima do pontilhadinho pra gente perceber como que a gente vai escrever o número 0 e vai dar continuidade nesses aqui embaixo, tá bom? Então vamos fazer essa atividade e aí a tia Karina vai dar uma continuidade. Depois do 0 a gente conta 0 e o 1. Vou até apagar o quadro aqui, ó. Depois do 0 a gente tem o número 1. Ó, a gente tem o número 1. Esse é o número 1, que é uma unidade, é o número 1. Então, agora a gente vai focar no traçado do número 1. Então, o número 1 a gente escreve assim, ó. Faz uma perninha assim e desce. Começa em cima e desce. Quando eu vou fazer o número 1, o meu lápis não sai da folha também, olha. Eu começo de cima e desço. Começo de cima e desço. Esse aqui ficou meio feio, né? Então, ó, eu sempre começo de cima e desço. A gente tem que tomar cuidado para o nosso 1 não virar o número 7. Então, por isso que a gente tem que fazer essa voltinha em cima e descer. E tem gente que às vezes faz um assim, ó. Só assim. Esse não é o 1, gente. Essa é a letra I. Viu? Então, esse não é. E o 1 também não é assim. Porque se a gente faz ele mais pra cima, ó, ele vira o 7. Então, a gente tem que ficar atento no traçado correto do número. Olha como que é. Esse é o número 1. E ele representa uma unidade. Aqui no meu copo, ele não tem nada, não tem nada dentro dele. Mas se eu pego algum objeto, uma caneta e coloco, ó, ficou com uma coisa dentro. Então, é o número 1. O número 1 representa uma unidade, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa atividade. Essa atividade, vocês vão ver que todos os números do 1 ao 10 é a mesma atividade. Então, elas têm uma história, mas o jeito de fazer é o mesmo. Então, eu vou explicar esse e no decorrer da semana, se vocês quiserem dar continuidade, tudo bem. Se quiserem me esperar, durante toda a semana eu vou estar fazendo um vídeo dessas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Esse a gente tem do número 1. Eu vou contar a história para vocês que está nessa atividade. A família de Chico Bento mora em um sítio. Então, começa aí a história, ó. A família de Chico Bento mora em um sítio. Então, agora tá escrito assim, ó. Pinte os quadradinhos que tem o número 1 escrito corretamente. Então, nessa atividade, a gente vai perceber que a gente tem o número 1 escrito corretamente do lado certo e a gente tem um que está ao contrário, que é a escrita espelhada, que a gente sempre tem que ficar muito firme nessa fase, que é a escrita espelhada é normal, mas a gente não pode deixar passar, tá bom? A gente tem que sempre ficar de acordo com o direcionamento certo da escrita. Então, aqui agora, gente, vocês vão observar qual um
que tá escrito certo. Vocês vão colorir só o 1 que está escrito corretamente, combinado? Então vamos ter bastante atenção para não colorir errado, porque às vezes vai fazer correndo, não presta atenção, aí colore o 1 errado. Então a gente vai colorir, ó, o 1, vou fazer nesse cantinho, ó, que está só para esse lado, ó, pro lado esquerdo, ó. Só esse aqui que tá correto, ó. O 1 que tá pro lado de cá, vou fazer até de outra cor, ó. O 1 que tá virado pro lado de cá, assim, ó. Ó, até difícil escrever, ó. Esse aqui tá errado. Esse aqui vocês não vão colorir, tá bom? E aí, depois de ter feito a escrita, né, colorido o espacinho certinho, a gente vai para a atividade do número de baixo, ó. Que essas atividades a gente vai treinar a grafia correta. Então, todo número 1, ó, tá tudo pontilhadinho. Então, vocês vão passar o lápis em cima do pontilhado. Lembrando que a gente não tira o lápis da folha. O lápis, ele continua firme na folha, tá bom? Então, aí vocês vão fazer essa atividade. Passar o lápis em cima do pontilhado. Essas atividades de escrita a gente faz com lápis de escrever. Lápis de colorir é só para colorir, tá bom? E nessa atividade de baixo, tem quantas casinhas aqui? 1, 2, 3. Vocês vão colorir uma casinha só, que representa o número 1. Então, aqui vocês vão colorir uma casinha, combinado? Então, dos números de hoje, nós aprendemos o 0, que não significa nada, né? O 0, ele não tem valor. E nós aprendemos o número 1, que representa uma unidade, né? Nessa mão eu tenho 0 coisas, eu não tenho nada. Nessa mão eu tenho uma caneta, né? Um lápis. Então, esses vão ser os nossos números de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da aula, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.